Hoje a gente vai falar sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Vou deixar para vocês aqui na capa. Esse livro aqui eu li, ele tá disponível no Kindle Unlimited até a gravação desse vídeo. Então dá uma olhada caso esteja lá para você baixar. E esse daqui é um conto barra novela do Tolstói, que é uma figura assim muito conhecida, né, tanto na literatura russa quanto na literatura clássica. E eu acho que é um livro que vai ser muito interessante a gente conversar hoje. Então senta aí, pega o seu cafezinho pra gente bater um papo sobre esse livro. Então, aqui nós já temos o título, né, do livro, que se chama A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro, ele trata sobre o tema da morte, tá? Me lembra muito essa questão do Memento Mori. Esse livro, ele começa narrando o velório, tá? O velório do Ivan Ilitch. Então, obviamente, isso aqui não é um spoiler, né? Tá na capa do livro, né, gente? Então, nesse começo, a gente conhece alguns colegas de trabalho que trabalharam com ele. Ele morreu aos 45 anos, ou seja, né, gente, muito jovem, e a gente acaba conhecendo esses colegas de trabalho ali que sabem da morte dele através de um anúncio no jornal, né, um anúncio fúnebre ali. Só que esses colegas de trabalho, nitidamente, a gente percebe ao longo da narrativa que eles estão mais preocupados em quem que vai ficar no lugar dele do que com a morte dele em si. E aí tem toda uma questão envolvendo que dois dos colegas vão lá e chegam lá na casa, né, pro momento do velório que acontecia na casa, né, gente? Antigamente acontecia o velório na casa da pessoa que faleceu. Esse colega chega lá, ele vê a viúva toda de preto, ele vê a filha mais velha também de preto. E nitidamente esse colega não queria estar muito ali. A gente percebe que ele tá querendo, eu vou ali só pra fazer uma média, né? Fazer uma média. E já quero ir embora pra ir me encontrar com os outros colegas pra gente jogar cartas. Então, tanto que essa questão dos jogos de cartas é muito presente aqui no livro. A gente acaba depois conhecendo, né, no segundo capítulo em diante, a gente acaba conhecendo um pouco sobre quem foi o Ivan Ilitch, numa linha do tempo mais especificamente. Então esse começo é uma cena no velório e a partir do capítulo 2 a gente já tem uma perspectiva de quem foi ele. Então vamos falar sobre esse capítulo 2 em diante. E a gente conhece a história do Ivan, ele fez faculdade de Direito, ele se destacou muito e ao mesmo tempo que ele se destacou, ele começou a ter uma carreira muito consolidada e muito bem vista pelas pessoas. Então, ele chegou em cargos muito bons, assim, para ele. E ao mesmo tempo que ele chegou nesse topo, né, digamos assim, ele conhecia muitas pessoas influentes. Então, pessoas que tinham muito dinheiro, pessoas que tinham uma grande influência, e ele acabou entrando no meio daquilo tudo ali. Ao longo da história, a gente vai conhecendo ele e a Praskovia, que é uma dama ali que ele conhece, que é uma mulher muito bonita, mas que assim, a gente percebe que não existe um amor de fato, né? Que acaba rolando um casamento por interesse. Tanto da parte dele, porque ela vem de uma família bem conceituada, que seria um bom casamento para ele, visto aos olhos das pessoas, né? Então tem muito isso nesse livro, né? Querer aparentar, né? Querer mostrar que eu tô bem, que eu tenho uma família, que eu tenho uma boa casa, que eu tenho bons móveis. Pelo menos foi a minha interpretação lendo ele. Aí chega um momento da história onde eles já têm filhos, onde ele consegue uma proposta de emprego muito boa e eles se mudam de uma cidade para outra. É quando ele acaba ficando bem doente. Eu não vou contar para vocês como que se desenvolve, né, essa doença aí, até para vocês lerem o livro, mas ele fica muito, muito doente. A gente vê que ele sente muita, muita dor. A gente vê esse sofrimento ao longo do livro, onde ele passa com diversos médicos que não conseguem encontrar uma cura para essa doença. Esses momentos onde a doença começou a se agravar mais, ele gritava de dor, tanto que os médicos receitavam morfina e ópio para ele, porque ele sentia muita, muita dor. E ao mesmo tempo a esposa ficava extremamente incomodada com esses gritos e falava para ele que ele estava incomodando, né? Que a doença dele estava incomodando ela. Então a gente vê um distanciamento e uma negligência familiar bem forte nesse livro aqui. E aí é um momento até um pouco mais leve da história, onde aparece um dos empregados. E um desses empregados é um cara muito gentil, que ajuda ele a, enfim, fazer as necessidades, se limpar, leva chá pra ele, né? Então tem momentos ali que esse empregado fica ali com ele no quarto e fica com as pernas dele levantadas, né? Porque é uma posição onde ele não sente tanta dor. E ao mesmo tempo ele sente uma afeição, né? Um carinho por esse funcionário, que é a única pessoa que ele vê ele como um ser humano que está doente. Então é muito triste de ler o quanto a esposa dele não se importa. Tem uma cena que ela vai pro teatro ali e ele lá sofrendo de dor, então ele começa a nutrir um ódio por ela, né? Porque ele queria que ela estivesse ali com ele naquele momento, mas ao mesmo tempo ele queria que ela também fosse pro teatro, né? Porque ele comprou, eu acho que um camarote, pelo que eu entendi, e seria bom para as pessoas verem que os filhos têm uma boa educação, que estão frequentando teatro. E, ao mesmo tempo, ele foi um cara que a gente vê que ele teve uma vida muito monótona, né? Que ele, tendo esses problemas familiares e
ficando muito tempo no trabalho, que era uma válvula de escape pra ele. Tava tudo dando errado, vou trabalhar, né? Tem gente que é assim, né? Alguns momentos na história a gente vê também que ele tava já tendo problemas com a esposa e ele ficava ali no trabalho, ele ia trabalhar muito doente, todo mundo via, né, que ele tava muito mal, abatida, assim, tanto que tem uma cena que o cunhado vai visitar ele lá na casa e o cunhado olha pra ele e vê que ele tá muito diferente e ele tá muito abatido por conta da doença. Então foi um livro que eu li e me tocou bastante, mas o final eu achei muito bom, sabe, gente? Tanto que acaba você querendo mais. Acaba assim, você fala, que acabou? Eu sentia essa necessidade de ler mais, mas é um livro que você sai refletindo sobre esse tema, refletindo sobre, enfim, sobre a vida, né, sobre a existência. Então eu gostei bastante, dei 5 estrelas lá no Scooby. Fica de indicação para vocês aqui, mais um livro clássico, né? Gente, é o segundo livro clássico que eu leio e postei aqui no canal, né? Tô gostando bastante. O último que eu li de literatura clássica foi do Ivan Turgenev. Já vou deixar o link aqui para vocês, caso vocês queiram ler, que é um livro que é uma temática totalmente diferente, né? É um livro sobre primeiro amor, e esse aqui é sobre o tema da morte, tá? Então, fica de dica para vocês. Se você já leu, comenta aqui, que eu vou deixar um coraçãozinho no seu comentário. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.